Feliz por estar aqui, 18º ano dessa bênção, dessa igreja, Igreja Vida com Propósito. Essa deve ser a 7ª, 8ª vez, sei lá, que eu venho aqui, não é, apóstolo? Por aí, já vim aqui várias vezes. Quem aqui me conhece já, diga amém. Aí, tá vendo? Bastante gente me conhece. Tem um atrasado ali, ô Léo. Feliz por estar aqui, 18 anos. Não vou me arriscar no hebraico, não vou me arriscar no grego, porque amanhã vai vir um cabo aí que sabe falar hebraico e grego, então não vou nem me arriscar hoje para falar o significado do 18. Eu tenho certeza que ele vai fazer isso. Tenho certeza. Conheço. Quem vai ministrar amanhã é um homem de Deus, homem na unção do Espírito Santo. Ele vai falar sobre isso. Vou falar do 18 no Brasil, né? 18 no Brasil é emancipação. 18 no Brasil é independência. Irmãos, está chegando um tempo de independência nesse lugar. Que a única dependência será do Espírito Santo. Irmão, ninguém será dependente de remédios aqui. Só quem crê em milagres, diga alguma coisa aí a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Então é tempo de autoridade, de unção, de poder, tudo isso liberado sobre a igreja do Senhor em o nome de Jesus Cristo. Então, chegou um tempo glorioso, a igreja Vida com Propósito está se tornando maior de idade, olha, né? Nossos filhos, quando fazem 18, para nós são só meninos ainda, né? Meu Deus do céu. Por isso que em Israel a maioridade começa com 30. Mas aqui, graças a Deus, pela igreja pelo menos, que com 18 já alcança essa autoridade, esse poder, essa unção, essa maturidade. Vida com Propósito é uma igreja madura, uma igreja abençoada, uma igreja onde os seus líderes sabem para onde estão indo, glória a Deus. Isso é maturidade, irmãos, isso é maturidade, isso é lindo. Eu quero que vocês abram as Bíblias, não vou ficar enrolando vocês não aqui. Hebreus capítulo 2, nós vamos ler versículos de número 3 e o 4. Hebreus 2, versículos 3 e o 4, em o nome de Jesus. Conforme você for encontrando, aí vai dando um glória para Jesus, vai. Quando todo mundo der glória, eu entendo que eu posso ler. 10, 13, 14. Só quem já encontrou, diga glória. Aí, então vamos ler. Hebreus capítulo 2, versículos 3 e o 4 diz assim: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Diga amém. Amém. Espírito Santo de Deus, fala conosco e nos dê revelação para a glória do seu nome. Amém. E amém. Hoje vou colocar um título nessa mensagem e o título dessa mensagem é Sozo. Diga comigo, Sozo. Sozo. Mais forte. Sozo. Só as mulheres. Sozo. Os homens. Sozo. Sozo significa salvação, cura, milagre, libertação. Sozo significa tudo isso dentro de uma palavra só. Quando aquela mulher, a mulher do fluxo de sangue, vem na direção de Jesus, em Marcos capítulo 5, e toca na orla das suas vestes, irmão, quantas pessoas já não tinham tocado em Jesus? Mas aquela mulher tocou com fé, e aquela fé fez Jesus parar e perguntar: quem me tocou? E ela não podia mais se esconder. Eu já tenho uma boa notícia para você. Você que se escondeu durante muito tempo da glória de Deus, não há mais como se esconder, o Senhor já te viu. Vou dizer novamente para esse glória sair mais forte: o Senhor já te viu, não tem mais para onde se... Então se apresenta para Ele, se revele para Ele. Diga: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. E aquela mulher, não tendo mais para onde se esconder, ela disse: foi eu que te toquei. Ele olha e fala: a tua fé te salvou. Esse salvou é sozo. A tua fé te salvou, te curou, te trouxe libertação deste teu mal.
Aquela mulher gerou dentro dela um desejo, o desejo de ser curada. Quando ela ouviu dizer de Jesus e ouvindo falar de Jesus, ela foi ao seu encontro. Irmãos, olha só. Para nós entendermos cura, milagres, sinais, prodígios, maravilhas, tem que entender o desejo. Há pessoas que vão viver a vida inteira dentro de uma igreja, mas não têm o desejo de ser curada. Vão ver pessoas sendo curadas e elas não serão curadas, elas têm fé. A fé delas é para a salvação. E como negligenciar tão grande salvação? Não tem como negligenciar. E essa pessoa, ela vai vir à igreja, ela vai ver vidas sendo curadas e vai ter fé para entender que aquilo foi Deus, que aquilo foi Jesus. Mas quando fala da cura dela, quando fala da libertação de alguém da sua casa, quando fala do milagre na sua direção, então falta fé. Ela vem à igreja num culto de milagres, para ver milagres na vida de outros, mas na vida dela falta fé. Se você veio aqui hoje e gerou no seu íntimo uma demanda, um desejo de ser curado, dizendo assim: se tão somente o Senhor falar comigo, eu serei curado. Se tão somente o Senhor me tocar, eu serei curado. Se tão somente o Senhor me ver, eu serei curado. Hoje você sairá daqui curado, o milagre virá na tua direção. Pode aplaudir ao Senhor. Para entendermos o milagre, nós temos que entender que o milagre, ele é poderoso. E existe algo chamado sincronia para o milagre. Existe uma sincronia, a sincronia do milagre. Há pessoas que o milagre é uma cura. A cura de um câncer. Às vezes, há pessoas que o milagre é uma libertação. A libertação de uma dependência química é um milagre. Mas há outros que o milagre é uma provisão. Quando o Senhor responder a sua oração, trazendo a provisão na sua direção, é um milagre. Quem não lembra, por exemplo, de Jesus dizendo: lança a rede do lado direito para Pedro? Quando o Senhor fala para Pedro: Pedro, lança a rede de novo, ele fala: Senhor, eu pesquei a noite inteira. Ele fala: mas lança de novo. Debaixo da tua palavra eu lançarei. No mesmo momento que o Senhor está dizendo para Pedro assim: ó, lança a tua rede, ele deu uma ordem aos peixes para que os peixes viessem em direção da rede. Havia uma sincronia. Pedro está conversando e os peixes estão vindo. Pedro está falando e o milagre está acontecendo. Quem não lembra? Quem não lembra de Abraão subindo a montanha com o moço Isaque? Irmãos, Abraão sabia que Deus era poderoso, como diz o próprio livro de Hebreus, para mesmo depois de morto, ou dentre os mortos, ressuscitar o seu filho e ele descer com o seu filho da montanha. Mas ele sabia que o Senhor tinha pedido o seu filho em sacrifício. E agora está Abraão subindo a montanha com Isaque. Isaque já não era uma... Irmãos, às vezes a gente pensa que Isaque era um menino de 8 anos, 5 anos, 7 anos. Isaque era um homem. Isaque já tinha seus 17, 18 anos, quando ele está subindo a montanha, carregando os gravetos, carregando o machado, carregando a tocha de fogo para o pai. E aí está Isaque subindo a montanha, carregando as coisas e perguntando para o pai: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, que é o machado, eu estou vendo o fogo, mas onde está o cordeiro? O pai dele olhou para ele e disse: sabe de nada, inocente. O Senhor proverá o cordeiro para o sacrifício. Abraão está subindo a montanha de um lado. E a montanha, você sabe, irmãos, tem uma subida de um lado e uma descida proporcionalmente igual do outro lado. Enquanto Abraão está subindo a montanha com Isaque desse lado, o cordeiro está subindo desse lado. Está acontecendo uma sincronia. Quando Abraão chega no alto da montanha, o cordeiro chega no alto da montanha. Quando Abraão está prendendo o filho dele para ser sacrificado, o cordeiro está se prendendo, ou o cervo, ou a corça está se prendendo no meio dos galhos. E de repente, quando Abraão levanta o cutelo, o Senhor fala: não faça mal ao menino, já providenciei.
já está providenciado. Existiu uma sincronia. Ao mesmo tempo estava acontecendo alguma coisa na direção de Abraão e de Isaac. No mesmo tempo estava acontecendo alguma coisa na direção de Pedro. Nessa mesma hora está acontecendo alguma coisa ao teu favor. Nessa mesma hora Deus está mandando algo na tua direção. Talvez você possa dizer assim: apóstolo, que eu oro, eu já oro há muito tempo. Muito bem, querida. E por que ainda não aconteceu? Porque você vem para a igreja, como todo mundo que vai à igreja, para louvar a Deus, glórias ao Senhor, para engrandecer o seu nome, glórias a Jesus, para ouvir a palavra e ser fortalecido, graças a Deus. Mas se você saísse da sua casa dizendo: hoje eu não saio daquele lugar enquanto o meu milagre não acontecer. Hoje eu não saio daquele lugar, Senhor, enquanto o Senhor não me tocar. Deus, eu não vou embora para minha casa do mesmo jeito. Eu só vou embora para minha casa curado. Nem que eu tenha que morar na igreja, eu só saio de lá curado. Quando você entra por essa porta, o milagre já está te esperando. Vou repetir, há uma sincronia de milagres hoje. A tua oração, irmão, está sendo no mesmo tempo que você está aqui adorando. O Senhor está mandando aquilo que você tem procurado. Glória a Deus. Por que nem todo mundo é curado, então, na igreja, apóstolo? Porque é uma igreja apostólica. Nós lemos aqui, em Hebreus capítulo de número 2, que o Senhor, esta salvação primeiramente foi anunciada pelo Senhor, por Jesus. Mas essa salvação teve continuidade. Foi nos confirmada pelos que a ouviram. Quem já ouviu a palavra de Jesus aqui, diga eu. Isso. Então primeiro foram os 12, depois para quem os 12 pregaram, depois foi chegando aos demais, até os confins da terra e chegou ao Guarujá. Chegou até nossas vidas. A palavra de Jesus chegou ao meu ouvido, glória a Deus ou não? Então a salvação foi confirmada pelos que a ouviram, por quem ouviu a palavra, por quem ouviu o Senhor através do Espírito Santo. E aí continua dizendo, testemunho dela, Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, diga comigo, sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo. Fraco, morreu os dons do Espírito Santo, diga dons do Espírito Santo. Esses dias eu estava ministrando lá na igreja, eu fiz uma pergunta para o pessoal dizendo: os dons do Espírito Santo é para toda a igreja? Os dons do Espírito Santo é para todos que ouvem a palavra? Aqui está dizendo que os sinais, ou melhor, Deus também deu testemunho por meio de sinais, maravilha, e pelos dons dados à igreja. Mas é para todo mundo? E agora eu vou perguntar para você. Só quem acredita que é para todo mundo vai levantar a mão. Glória a Deus. Vamos fazer uma enquete aqui. E quem não acredita, fique de mão abaixada, hein? Vamos lá. Só quem acredita que os dons do Espírito Santo é para todo mundo, levante a mão. Oh, beleza. Um tanto de gente. Quem não acredita que é para todo mundo, levante a mão. Irmão, só tem duas opções, não tem a terceira. Se você não levantou a mão na primeira, automaticamente você não tem neutralidade no reino de Deus. Lembra, o muro é do Satanás. O muro não fica em cima do muro. O muro é do Satanás. Quem acredita que os dons do Espírito Santo é para todo mundo, diga eu. Quem acredita que não é para todo mundo, diga eu. Aumentou o número de quem não acredita, você viu? O muro é de Satanás, pensa eu que não vou ficar no muro. E eu vou lhe dizer, os dons do Espírito Santo é para todo mundo que quer o dom. Se você desejar o dom é para você. Se você quiser o dom é para você. Quais são os dons? Está escrito lá, irmão, 1 Coríntios capítulo de número 12, fala dos dons do Espírito. Os dons do Espírito Santo é para você. Inclusive, dentre os dons estão a fé, está o falar em línguas, entre os dons estão os dons de curar. Dons de curar, não é dom de curar, são dons. Porque é possível que alguém ore por alguém que levante da cadeira de rodas e essa mesma pessoa ore por alguém que é cego e o cego não enxergue. Porque há diversidade nos dons de curar. Mas nós precisamos entender que, primeiro,
Os dons do Espírito Santo estão liberados para todos que desejarem. Por isso que essa demanda, tanto para ser curado, quanto para receber um dom, tem que ser gerado dentro de nós. Hoje eu vou receber do Senhor um dom. Aí você começa a desejar isso começa a criar forma dentro de você. Daqui a pouco você ora por alguém, essa pessoa é curada. Você expulsa um demônio, ele tem que ir embora. Você tem autoridade do céu para pregar o evangelho e as pessoas que estão te ouvindo entenderem o que você está pregando. Porque há uma diferença de você pregar e as pessoas compreenderem o que você está pregando. Você já viu aquela pessoa que prega 1 hora e só ele está entendendo o que ele está falando? Irmão, ele cria uma salada de letrinhas, uma sopa de letrinhas, que só ele entende o que ele está falando. Ao passo que todos que pedem essa unção de Deus para ministrar a palavra, todos que compreendem, é porque Deus deu o dom para ele falar e as pessoas entenderem. Não há confusão nisso, amém? Amém. Glória a Jesus. Então, você precisa ter esse desejo de viver o milagre de Deus. Albert Einstein disse o seguinte: você pode viver como se nada na vida fosse um milagre ou como se tudo fosse um milagre. Irmão, para mim tudo é um milagre. Eu estar aqui hoje é um milagre. Eu estar vendo alguns de vocês é um milagre. Fala a verdade, irmãos. Não era para você nem estar vivo e você hoje está celebrando o 18º ano dessa igreja. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Só quem quer ver um milagre aí, diga eu. Olhe para a pessoa do seu lado. Quem viu um milagre aí? Essa pessoa é um milagre, irmão. Glória a Deus. Eu fico imaginando, se você... Eu nunca fui ex-nada. Eu sou um ex-bobo. Verdade. Eu sou um ex-bobo. O meu testemunho é tão ruim que eu prefiro falar de Jesus. Eu sempre fui um idiota que andei por aí, achando que podia ganhar o mundo no tapa. Até que eu cheguei em Jesus, irmãos, e tudo mudou. Eu sou um milagre. O Senhor trocou a minha vida sem sal e sem açúcar pela vida dele, cheia da unção e do poder do Espírito Santo. Ele me deu e deu para você também, em nome de Jesus. Tem gente que fala assim: Senhor, eu não tenho nenhum testemunho. Não fica pedindo não, irmão. Porque tem gente que fica pedindo testemunho, daqui a pouco é livre da morte, só Deus tira ele do meio de um acidente que alguém diz assim: era impossível sair daí com vida. Aí você: agora eu tenho um testemunho. Está repreendido, hein? Você tem um testemunho de Jesus para falar, amém? Pronto, Jesus já te deu um testemunho. Compreenda isso então. Curas também não é para todo mundo. Irmão, hoje eu vou deixar você aqui. Hoje eu vou falar de coisas que talvez você já tenha ouvido dizer, mas que vai abrir um pouco sua mente em alguns detalhes. Cura não é para todo mundo. A cura é para quem deseja a cura. Se eu disser para você que tem gente que não quer ser curado, se eu disser para você que mais de 50% da igreja doente não quer ser curada. Por quê? Porque a pessoa doente, ela tem alguns benefícios familiares. Não vou nem falar de financeiro agora, mas ela tem benefícios familiares. Essa pessoa doente tem os seus filhos à volta dela. Meu Deus, preciso ver a mãe. Oh, meu Deus, preciso ver meu pai, preciso ajudá-lo. Ao passo que se essa pessoa for curada, ele não terá mais ajuda de ninguém. Então ele não vai ser mais paparicado, ele prefere ficar doente, ele não quer ser curado. Há outros, e aí o número já aumenta de 50%, já vai para 90%, que se ele receber um benefício, e o benefício for um benefício considerável, irmão, se for um prato de sopa, como era chamado antigamente o benefício para uma pessoa doente, o prato de sopa, tem gente que já não quer largar a doença. Ele vem para a igreja e num culto de oração, na oração da cura, ele fala: Senhor, tira só a dor, mas deixa eu doente. Porque se eu for curado, eu perco. O governo não me paga. Se for um benefício, sabe, de um conceito assim, algo mais volumoso do que um salário mínimo, aí que o cara quer ficar doente mesmo. E se ele chegar até no dia do INSS, o cara crente, irmãos, cheio de fé para a salvação, no dia do INSS ele para perto de alguém e fala assim: e aí, irmão, o que você tem? Aí o cara fala: rapaz, tô com uma úlcera, uma gastrite, o
buraco no estômago está desse tamanho. Ele fala, isso não é nada, rapaz. Estou todo estourado aqui por dentro, 3 hérnias de disco, não consigo nem levantar. O cara fala, eu estou com a rótula complicada, eu estou com o meu tornozelo distorcido, está moído o osso. Aí ele fala, não, você não sabe, 3 pontes de safena. O cara, e eu que tive 2 AVC? Vira um campeonato de desgraça. E ninguém quer perder o benefício. Aí você pergunta por que as pessoas não são curadas no dia de hoje. Porque muitos não querem. Alguns têm benefícios emocionais. Outros têm benefícios financeiros. Essa turma não quer ser curada. E eu vou mostrar para você, porque a Bíblia fala no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, eu não vou ter tempo para você para eu abrir versos, mas você pode anotar. Marcos 10, do 46 ao 52, vai contar a história do cego de Jericó. O cego de Jericó, quando Jesus passa por ele, ele começa a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem lembra disso, diga eu. Aí Jesus para, porque ele estava gritando muito, e aí ele diz assim, manda chamá-lo. Quando os discípulos vão chamá-lo, a primeira coisa que ele faz é levantar e jogar a sua capa fora. Ele solta a sua capa, a Bíblia diz, e soltando ele a sua capa foi ao encontro de Jesus. Naquela época, Roma proibia os seres humanos de mendigar. Era proibido. A não ser que passasse por um médico romano ou credenciado por Roma para atestar que de fato aquele homem tinha um problema de saúde. Por quê? Porque naquela época já existia pilantragem de alguém que gostava de mendigar sem ter problema. Eu não sei se você conhece alguém hoje que pede no farol, mas que recebe benefício também do governo. Outro dia eu passei com a minha esposa e falei, para esse eu não dou, porque eu já fiz uma oração dizendo ao Senhor, meu Deus, assim como todo homem de Israel, quando alguém pedir uma esmola, ele dá, porque ele tem obrigação de dar, todo judeu ele entrega uma esmola para todos que pedirem, que eu seja assim também. Porque o segredo da vida abundante é aquilo que você entrega, não o que você recebe, mas o que você doa. Todo abundante tem prazer em entregar, e todo escasso tem prazer em reter. Quando você for num restaurante e sentar junto com outros casais, e de repente tem um cara que fala assim, os 10% do garçom eu não dou, nunca mais saia para jantar com esse porque ele é escasso. Olha aí o apóstolo Caetano aí respondendo. Minha neta quase caindo. Pensei que o apóstolo Caetano ia dizer, fala mesmo, Jesus. Porque ele é escasso. Então ele não dá. O garçom serviu, irmão. O cara às vezes foi educado, porque às vezes ele está com problema na casa dele, mas ele foi gentil, ele foi sorridente, ele colocou ali um prato excelente para você, uma pizza legal e tal, de repente, 10%, esse daí eu não saio para jantar nunca mais. Além de você entregar os 10%, dê uma gorjeta ainda. Você é alguém abundante. E aprenda isso. Isso aí grave no seu coração. Se uma pessoa não dá 10% para o garçom, e ele for crente, olhe para ele e pergunte, e o dízimo você entrega ao Senhor? Porque se ele não entrega 10% para o garçom, tão pouco para o Senhor que ele não vê, ele vai entregar alguma coisa. O abundante, o abundante sempre tem o que entregar. E aí, o cego largou o documento, porque o documento de Roma não vinha numa carteirinha. O documento de Roma não estava no sistema romano. O documento de Roma era uma capa. E todos que tinham uma capa tinham autorização de esmolar, tinha autorização de pedir esmola. Então, quando ele colocava aquela capa, ele estava dizendo, eu tenho um documento que me autoriza a pedir esmola onde quer que eu esteja em Jerusalém. E agora, Jesus está passando por ali em Jericó, melhor dizendo, Jesus está passando por ali e aquele homem diz assim, eu não quero mais esse documento. Eu não quero mais ser cego. Aí Jesus chega para ele e faz a pergunta, o que queres que eu te faça? Aí você vai ver pregadores, você já tem pregador brincando com isso, dizendo assim, Jesus não sabia que o cara era cego? Para que Jesus pergunta o que quer que eu te faça? É porque tem cara que não quer perder o benefício, irmão. Ele podia dizer assim, eu quero que o Senhor peça para as pessoas me ajudarem todas as vezes que eu venho aqui para a esquina, porque não tem ninguém para me ajudar. Eu quero que o Senhor peça para que as pessoas entreguem algumas esmolas um pouco mais, já que o Senhor anda com uma multidão, peça para essa multidão entregar alguma coisa de valor.
Irmãos, o cego foi sabe, ele foi no ponto, ele foi no alvo. Senhor, eu quero ver, eu não quero mais esmola. Eu quero lhe dizer, irmãos, que eu não sei qual é a sua situação espiritual, porque às vezes o ato de dependência é um ato espiritual. E como essa igreja está fazendo 18 anos e está proclamando a independência de todos os seus filhos, de qualquer pendência no mundo espiritual, você não será dependente de nada que venha desse mundo, só do Senhor. Dá glória para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então o cego larga a capa e vai encontrar Jesus. E o que acontece? Um milagre. O cego passa a enxergar. Agora, como eu falei que a cura não acontece para todos, porque nem todos desejam ser curados, parece uma coisa que é meio contrassenso, né? Poxa, tem alguém doente, ele quer ser curado, mas tem gente que não quer. E aqui eu provei através do cego Bartimeu que às vezes quem está pendurado no INSS não quer largar o INSS. E o Senhor não vai curar quem não quer ser curado. Por isso precisa ser gerado dentro de você um desejo. Eu preciso querer ser curado. Vou falar aqui de uma igreja que todo mundo conhece, independente dos problemas que está atravessando, que já atravessou, do que aconteceu. Pessoas do Brasil inteiro vão lá em São Paulo, na igreja do Valdemiro Santiago. Você já deve ter visto o programa dele na televisão. E por que as pessoas são curadas lá? Porque elas saem dos seus lugares dizendo: se o homem de Deus tocar em mim, eu vou ser curado. Irmão, se hoje tu saiu da tua casa dizendo: se eu for tocado, eu vou ser curado, você não precisa ir a São Paulo, você não precisa ir a Israel. Aqui na Vida com Propósito tem milagre para você nessa noite. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então os milagres, as curas, os sinais, as maravilhas são marcas de uma igreja apostólica. 2 Coríntios 12, 12, e essa eu vou fazer questão de estar lendo. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12 diz assim, ó: as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Como o apóstolo Caetano disse aqui, a igreja era pequeninha, cresceu, não coube mais aqui. Parte foi para um outro endereço, houve um envio para outro endereço, 4 igrejas, glória para Jesus, milagre, milagre, milagre. Jesus foi curando uns, libertando outros, pessoas que eram escravizadas em remédios, escravizadas em drogas, foram chegando e de repente se libertaram da escravidão e hoje são servos do Senhor Jesus Cristo, pregadores da palavra, líderes de célula, anunciadores do reino. Eu estou falando com alguém aqui, pelo amor de Deus, se expressa! Aleluia! Glória a Jesus! Agora, cura, ela pode ser até progressiva. Há pessoas que recebem a cura na igreja, mas a cura vai progredindo com ela. Hoje ela vai para casa, o incômodo não existe mais, mas o caroço está lá. Amanhã o caroço ainda existe, mas está menor. Depois da manhã desaparece completamente, porque ela foi exposta a uma unção de cura, e essa unção ela é progressiva, vai acontecendo. Como por exemplo, quem foi no Ibirapuera, nesse último evento que teve em São Paulo, viu um pastor ministrando cura lá. Uma irmã da igreja do apóstolo Eliezer, surda de apenas um ouvido, foi exposta a palavra de milagres, a palavra de cura, e de repente ela está indo embora para a igreja, ouvido tapado. Ela está indo embora para a igreja, no ônibus, deu uma pressãozinha, o ouvido destapou, ela começou a ouvir alguma coisa. No outro dia ela chega na igreja chorando, ouvindo dos 2 ouvidos, porque a cura aconteceu. Pode aplaudir ao Senhor. Agora, a cura pode ser progressiva. Você pode ir vivendo em estado de cura. Pessoas que, por exemplo, foram expostas à palavra de cura aqui, mas não tem como comprovar se está curado da diabetes ou não. Só que aí,
vai passando, próxima consulta daqui a 15 dias, o médico vai ver os seus exames e não tem mais nada. Como assim não tem mais nada? Algo que aconteceu de forma progressiva. Diabetes, hipertensão, você não tem como comprovar, mas o teu médico vai atestar. Você está curado, você está de alta. Eu estou profetizando aqui em nome de Jesus. Tem gente que estará de alta depois dessa festividade. Glória a Deus. Glória a Jesus. Agora escute. Pode aplaudir, aplauda primeiro. Como você pode saber que você não deve parar de tomar o remédio? Sabendo que eu não sou médico. Só quem pode tirar a receita é quem pôs a receita. Isso é um princípio espiritual de autoridade. Então não pare de tomar o seu remédio porque você passou por uma cruzada. Porque você passou pelo aniversário que nós vamos ministrar milagres aqui sobre a sua vida. Porém, o médico que receitou vai ser o mesmo que vai dizer para você, ó, vai ter que parar. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tem mais efeito sobre a tua vida esse remédio. Glória a Jesus. Estou vendo pessoas aqui que vão receber diagnósticos do médico dizendo, o que você fez? As artérias do seu coração estão limpas. Senhora, o que a senhora fez? Deus está ministrando ao coração de alguém. Eu tinha dito que a senhora tinha gordura no fígado. E o que aconteceu? Não tem nada aí, está tudo... Está novo, parece uma menina de 12 anos. Irmãos, eu estou profetizando um milagre vindo na tua direção. Milagres são diferentes de cura. Porque a cura é progressiva, mas o milagre é instantâneo. O milagre é na hora. Sabe a pessoa que não enxergava, enxerga na hora. Sabe a pessoa que não ouvia e tal, na hora está ouvindo? É diferente. A pessoa que foi embora e foi curada da surdez e outros que milagrosamente e tal foi curado na igreja, na hora da oração. O Senhor, Ele tem milagres vindo para você, na sua direção. Nós já vimos pessoas que tinham caroços e o caroço parecia uma laranja que saltava na camisa. Dava para ver na camisa. E de repente, depois de um culto como esse, disse, olha aqui, não tem mais nada. Deus curar a pele de pessoas que chegaram completamente cheias de feridas na pele. Não era lepra, mas era algo feio demais. E de repente, as feridas começaram a secar na hora. Um dia nós oramos por uma senhora que no dia seguinte ela ia para São Paulo para fazer uma cirurgia na mama. Ela estava com câncer de mama. E ela ia ter que fazer aquela mastectomia, tirar a mama fora. Aí nós oramos por ela, declaramos o milagre, o Senhor vai causar o alvoroço naquele hospital, Deus vai promover algo extraordinário na sua direção. E ela recebeu aquilo. Ela foi para o hospital e o médico disse, só que antes de nós fazermos a cirurgia, nós vamos passar a senhora no exame. E quando foi passar a mulher no exame, ela não tinha absolutamente caroço nenhum. Aí um outro médico disse, é impossível, vamos pedir outro exame. Aí pediram outro exame e passaram ela numa ressonância, ela não tinha nada. Aí falaram, não pode ser. Um terceiro médico disse, vamos fazer um outro exame. O primeiro médico disse, qual a dificuldade que vocês estão... O que está acontecendo com vocês? Não tem, gente. Vocês não querem falar que isso é um milagre? Diga assim, então, ó, não tem. Dispensaram a mulher. Irmãos, a mulher já está mais de 5 anos vivendo de forma absoluta com as 2 tetas dela lá. Glória a Deus. Só as mulheres levantem as mãos para o céu. Se você tem fé nessa noite, ninguém mexe nos teus peitos. Dá um glória para ele aí, aplauda ele bem lindo, bem forte. Aleluia. Então, parece um tabu falar peito, né? Como se... Ficou melhor do que teta. Glória a Deus. Curas são progressivas, milagres são instantâneos, mas os sinais são diferentes. Sinais, porque nós sempre vamos ouvir pessoas dizendo sinais, cura, maravilha, prodígio, milagre. Tudo bem, eu entendo milagre, eu entendo a cura, eu entendo até maravilhas, que eu já vou falar disso já. Mas e os sinais?
Os sinais identificam o ministério. É a identidade do ministério, é o sinal. Deus vai dar sinais. Para quê? Para mostrar que Ele é Deus. Para mostrar que Ele é com essa igreja. Para mostrar para toda essa redondeza, para toda Vicente de Carvalho e Guarujá, que vida com propósito não está com 18 anos de brincadeira. É 18 anos promovendo o reino. Glória a Deus. E aí começam a acontecer sinais. Chegaram para Jesus e falaram para ele assim: Senhor, mostra-nos um sinal. Porque era comum os profetas serem identificados pelos sinais. Ele disse assim: eu não vos darei outro sinal senão do profeta Jonas. Ninguém entendeu nada. Ele estava falando de Jonas, que ficou 3 dias no ventre de um peixe, mas depois voltou. Ele estava falando que ele ficaria 3 dias no interior da terra, mas que ele voltaria, ele ressuscitaria. Era um sinal de que ele era de Deus. Então, quando você vê sinais acontecendo, o Senhor, ele opera sinais, porque eu estou pensando, por isso que eu fiz essa cara, porque eu vou entrar num assunto que pode ser polêmico aqui. Por exemplo, no livro de João, capítulo de número 5, é que eu fiz uma coxa de retalhos aqui, e eu estou costurando ela agora. João, capítulo de número 5, a partir do verso 2, vai falar que Jesus vai a um tanque, e esse tanque é o tanque de Betesda. Quem conhece essa história, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler? Vamos ler comigo? Deixa eu ver que hora que é. 9h15. Meu Deus, apóstolo. Apóstolo Caetano me deu até 1h da manhã só para pregar, eu não vou conseguir. Tem gente batendo na perna dizendo: queria ir embora. Eu queria assistir Big Brother. Irmão, tu tá atrasado, só vai ter Big Brother agora, acho que ano que vem. E tu é crente, né? Vamos lá. João, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 2, diz assim, ó. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que chamado em aramaico é Betesda. Tendo 5 entradas em volta, ou 5 alpendres, ele tinha 5 entradas, ali costumava ficar grande multidão de doentes e inválidos, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas, e de vez em quando descia um anjo e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, eram curadas, ou melhor, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, jazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude. Então ele deu as desculpas todas dele, e Jesus vai dizer, no versículo 8, levanta-se, pega a tua maca e vai para a tua casa. Olha para mim agora. Em algumas traduções, de maneira errada, principalmente na Nova Versão Internacional, vai dizer que esse anjo é do Senhor. Volta para mim, por favor. Ô Felipe, cadê ele? No versículo que fala... versículo de número 4. Coloca para mim o 4. Porquanto descia um anjo em certo tempo ao tanque. Essa tradução é a correta. A tradução que vai dizer do Senhor, ela está com erro de gramática da Nova Versão Internacional. Esse anjo do Senhor, esse anjo que descia de tempo em tempo, é o único anjo que não é endereçado, que não veio de nenhum endereço. Ele não veio do céu, como diz assim, ó, e o Senhor mandou do céu um anjo, e o anjo do Senhor apareceu, e um anjo da parte de Deus veio. Em toda a Bíblia vai ser assim. Esse anjo não tem autorização legal de ninguém para estar movimentando aquela água. Por isso, esse anjo não é de Deus. O tanque de Betesda era um grande hospital que dava lucro para os seus administradores. Prova disso é que este homem estava à beira do tanque 38 anos e não conseguia ser curado porque só um era curado de tempo em tempo.
O Senhor não ia permitir que uma grande multidão de enfermos ficasse ali. Se você já assistiu a série The Chosen, quem já viu The Chosen aqui? The Chosen. Quem não viu, irmão, tem no YouTube gratuito, tem aplicativo do The Chosen de graça. Quando chega nessa parte, Jesus ele vai entrar no tanque, é muito legal, muito lindo. Não teve um episódio que eu não me emocionei. E aí Jesus, quando ele entra no tanque, ele vai direto naquele homem. Isso aqui traz para nós uma reflexão. Das pessoas dizendo assim, por que um é curado e os outros não são? Por que o pastor vai lá no hospital, ora por alguém? Por que ele não ora pelo hospital inteiro? Porque, irmãos, o hospital inteiro não quer oração. Quem quer oração tem que pedir. Tem que gerar o desejo dessa oração. Tem que pensar, será que o apóstolo Caetano poderá me atender? Será que a agenda dele estará livre? Será que ele não vai estar trabalhando? Então vai gerar um desejo. E aí vai lá um apóstolo, um pastor, ora pela pessoa. E se mais alguém quiser, vai pedir a oração. Eu não posso entrar num quarto dizendo, eu sou apóstolo, vim orar por vocês. A pessoa não quer oração. E aí eu não me esqueço que um dia, um filho pediu para eu ir no hospital para orar pelo pai dele, que estava com uma enfermidade grave, e ele queria que um milagre acontecesse na direção do pai, mas ele não falou com o pai. E eu cheguei no hospital, e quando eu cheguei lá, conhecia o homem, esse homem também me conhecia, e ele disse, ô pastor, filho da dona Mércia, conhecia eu desde menino. Ele falou, só que para aí na porta, desse jeito ele disse, para aí na porta. Se você veio falar do teu Jesus para mim e dizer que eu só vou ser curado se Jesus fizer um milagre na minha vida, pode voltar da porta para ir mesmo, pode ir embora. Aí eu olhei para o filho dele e falei, não tenho mais nada para fazer aqui, eu tenho que ir embora. E eu fui embora, porque tem gente que não quer oração, irmão. Então, Jesus ele passa, Betesda ali, a Bíblia fala uma multidão de enfermos, era um hospital, sim ou não? Aí, só o Léo respondeu. Era um hospital, sim ou não? Sim. Jesus passa por todos os enfermos e só vai naquele homem, irmão. Por que ele não livrou todo mundo que estava ali? Olha só. Existia um Deus grego, porque o Novo Testamento é todo escrito em grego, a não ser essa parte aqui, Betesda, que é em aramaico. Porém, o Novo Testamento ele é escrito em grego. Existia um Deus grego chamado Esculápio. Esculápio, a palavra esculacho deve ter vindo de Esculápio, só pode ser. Ele era um deus grego que ele era o cara que lidava com cirurgias e com tudo relacionado à parte medicinal. E o deus cultuado em torno do tanque de Betesda era Esculápio. E o anjo, que não vinha da parte de Deus, descia na água de tempo em tempo. Eu vou te provar que esse anjo não é do Senhor. Eu sei que muitas vezes nós cantamos, e você cantou também, eu também cantei. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Parece que aquele homem estava esperando 38 anos ali, porque Deus não queria curá-lo. E não é verdade. Aquele tanque virou um lugar de idolatria. Aquele tanque virou um lugar de adoração. Aquele tanque, quando o anjo descia ali, as pessoas adoravam ao anjo, reverenciavam ao anjo, esperavam pelo anjo. Não tinha nada a ver. E por que eu digo que esse anjo é do diabo? Porque a Bíblia fala no livro de Apocalipse que foi expulso do céu o diabo e seus anjos. Não fala seus demônios. E por que a Bíblia não fala demônio? Porque a Bíblia fala anjo. Porque foram expulsos os anjos do céu. E agora esse anjo que descia e mexia a água lá, não era da parte de Deus. Por quê? Vamos lá? Se fosse da parte de Deus, ele não ia ser tão esperado. Ele não ia ser tão desejado. Porque sempre que a água movia, alguém pulava e era curado só o primeiro. Este homem estava preso 38 anos. Nenhum anjo do Senhor tem autorização para prender ninguém. O anjo do Senhor, ele tem autorização para libertar pessoas. Então, se hoje os anjos do Senhor estão aqui, é para que cadeias e correntes sejam quebradas em o nome do Senhor Jesus. Agora Jesus chega ali, num ambiente onde muitos estão precisando de um milagre. Preste atenção. Jesus vai direto naquele homem. Quando chega lá, ele diz, você quer ser curado? Aí acontece o inverso. Ele olha para Jesus e ao invés de falar sim, eu quero, ele dá uma desculpa. Senhor, sempre que a água são mexidas,
Vem outro e desce no meu lugar, não tem ninguém que me ajude a jogar lá. Você quer ser curado? Bom, eu quero ser curado, mas na verdade, eu vim aqui porque o meu filho, e eu estou buscando, porque meu filho está precisando de uma porta de emprego. Não, querido, para de desculpa. Para de desculpa. Você quer ser curado? Eu quero, mas na verdade eu estou buscando a salvação do meu irmão. Não, está doente, eu quero ser curado? Sim, eu quero. Sozo é cura, salvação, libertação, tudo no mesmo pacote. E chegou para aquele homem e disse: você quer ser curado? Ele dá essa desculpa. E Jesus então chega para ele e diz assim: olha, para de desculpa. Levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. E o homem levanta, pega a cama e vai embora para casa, irmãos. E o que Jesus faz? Vai embora. E os outros? Irmãos, quando Jesus cura aquele homem, ali está acontecendo um sinal. Jesus está falando para todos. A cura não depende de um movimento de um anjo. A cura e o milagre depende de vocês acreditarem na minha palavra. Aí parece que eu estou novamente num contrassenso, que eu disse que quem quer ser curado precisa ir até Jesus. Precisa vir até a igreja, precisa desejar. Aquele homem não desejou, aquele homem não esperava por Jesus. Jesus foi ao encontro dele. Pergunte para mim, por quê? Por quê? Porque a intenção de Jesus era libertar todos aqueles que estavam ali. Então Jesus, através daquele milagre, opera um grande sinal. Imagina quantos enfermos que estavam ali dizendo: com uma palavra só esse homem foi curado? Eu não fico mais aqui nesse tanque nem mais um dia. O esculápio que volte para o inferno. Eu vou atrás de Jesus. Me coloquem perto dele. Eu quero estar junto dele. Porque onde ele está tem cura. Onde ele está não falta pão. Onde ele está não falta peixe. Onde ele está não falta provisão. Onde ele está o milagre acontece. Jesus está aqui nessa noite. O milagre acontece aqui. Aleluia. Aleluia. Sinais, então, é para provar de forma pública a autoridade e o poder de Deus, que aquele lugar, que aquelas pessoas, que a unção apostólica está sobre uma vida de alguém. Então, sobre o lugar, sobre a geografia, em o nome do Senhor Jesus. Acredite no que eu vou lhe dizer. Se o Senhor colocou você junto da Igreja Vida com Propósito, é porque há um propósito de Deus para essa união. O Senhor está esperando você se levantar, está esperando você se mover, está esperando você agir. Mas para isso, cadeias vão ser quebradas durante estes dias. Vendas cairão durante estes dias, milagres acontecerão. E você se disporá a fazer tudo aquilo que o Senhor determinou. Você veio do céu com um propósito. O Senhor te enviou para a terra com um propósito, irmão. Você não nasceu para sofrer, não, filha. Tem gente, meu Deus, parece que eu nasci para sofrer. Não. Há pessoas que estão sofrendo porque ainda não encontraram o propósito da sua vida. Quando você parar de se esconder e dizer para Jesus: Senhor, eu aceito o propósito do para que eu vim para este mundo. Acabou o sofrimento. A virada de chave iniciou. Você está pronto para tomar posse de tudo aquilo que estava travado, que estava retido, que você não conseguia conquistar. Mudou, irmão, mudou tudo. Agora existe um propósito. Glória a Jesus. E aí, só para dar um psicológico em vocês, eu vou dizer para terminar, e vou falar mais meia hora. Para terminar, João 9, versículo 1. Põe para mim, por favor. João 9, 1. Então vamos ler do primeiro a seguir, que diz assim, ó. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. Preste atenção nisso, irmão. Jesus passou e viu um homem cego de nascença. Vamos lá, 2. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, ou mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que este nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifeste a obra de Deus, as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Pode passar? Tendo dito isto, cuspiu na terra.
E com a saliva fez um lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Pode pôr o próximo. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Dá glória a Deus? Eu vi o André Fernandes num corte. André Fernandes é um pastor que está lá nos Estados Unidos, ele dizendo que Jesus cuspiu na terra porque aquele homem não podia ver e ele, durante a vida inteira dele, ele ouviu pessoas cuspindo perto dele. E aí quando vem Jesus, que seria a solução do seu problema, ele escuta o mesmo barulho que ele estava cansado de escutar. Por quê? Alguém cego era alguém, segundo a cultura da época, maldito, desprezado por Deus, abandonado. E por isso eles cuspiam em sinal de nojo daquela pessoa que Deus não tinha compaixão dela. Porque por algum motivo essa pessoa era cega. Talvez por pecado dele ou dos seus pais. E quando ele escuta Jesus fazendo um som de que vai cuspir, na mente dele é, de novo isso? Vou ser humilhado de novo, vou passar por isso de novo. E aí Jesus cospe no chão, faz uma lama e passa no olho do homem. Só que aqui eu entro numa... Eu gosto de imaginar, eu entro num ponto de imaginação. Eu imagino que não é com um pouquinho só de cuspe que se faz lama para passar em 2 olhos. Deve ter sido bastante cuspe. Eu não acredito que Jesus deu uma cuspidinha assim, ó. E aí foi lá, fez um lodinho para passar em 2 olhos. Não, irmão. Não, Jesus deve... Ainda não vai dar. Não, irmão, parece cômico, mas é sério. E aquele homem está pensando que será humilhado e envergonhado. Jesus cospe no chão, passa nos olhos daquele cego. Mas o que me chama a atenção não é o milagre que vai acontecer agora. O que me chama a atenção é o que acontece um pouquinho antes. Quando Jesus diz assim, ó, nem ele nem os pais dele pecaram. Mas ele nasceu assim para que um sinal acontecesse. Para que todos crescem em mim. Para que todos me vissem e soubessem o que está acontecendo. O porquê esse homem foi curado, todo mundo vai apontar para mim. Todo mundo vai saber que é para que a glória de Deus se manifeste a esse tempo. E a glória de Deus era Cristo. E todo mundo fica maravilhado. Jesus cobre, faz o lodo, passa no homem, manda ele lavar no tanque de Siloé. Num outro livro vai dizer que ele lava os olhos. E aí Jesus pergunta para ele, o que você está vendo? E ele diz, eu estou vendo as pessoas como árvores. E Jesus vai dizer, lava de novo. E ele lava de novo. Por quê, irmãos? Porque tem gente que já está na igreja, tem gente que já está vendo a glória de Deus, mas que ainda enxerga as pessoas como árvores. Pensa que as pessoas não têm sentimento, pensa que as pessoas não têm coração, enxerga de forma dura, trata as pessoas de forma pesada. E Jesus diz, lava o olho de novo. Aí ele lava e diz, é agora. Agora eu estou vendo as pessoas como pessoas. Aqui o Senhor ensina-nos dizendo, está na hora de nós enxergarmos as pessoas como pessoas. As pessoas têm problemas, as pessoas têm dificuldades, e nós precisamos chorar com os que choram. Nós vamos nos alegrar com os que se alegram. Por quê? Porque quem estava chorando vai deixar de chorar. E quando chegar no tempo da festa, nós vamos estar festejando. Aleluia. Aleluia. Nós vamos festejar junto. Ei, deixa eu olhar para você, olhe para mim. Ei, queridos, nós vamos festejar juntos ainda. Não importa o que você está passando agora, nós vamos chorar contigo. Mas só que a lágrima chega uma hora que vai cessar, pois a palavra de Deus diz, o Senhor enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Irmão, o tempo de vitória está chegando na tua vida em nome de Jesus. Deixa gerar isso no teu coração. Esse milagre aconteceu para que a glória de Deus fosse manifesta. Hoje Deus vai fazer milagres aqui em pessoas que não pediram para ser curadas, mas a glória de Deus será manifesta. Porque quando as pessoas perguntarem, mas você não era doente? Ele vai dizer, eu era, mas o Senhor me curou. Olha só, esse homem agora está vendo. Foram interrogar os pais dele, Mateus. Chegaram para os pais dele e disseram assim, não pode ser. Jesus curou ele, era sábado, não podia curar no sábado. Como que curou ele? Como que foi esse negócio? Os pais do menino, sem ter resposta, disseram assim, ele é maior de idade, vai lá e pergunta para ele.
Educados, né? Vai lá e pergunta para eles. Aí eles foram para perguntar para o moço. E aí, resumindo a história, chegaram... Ó, o menino quer fazer xixi. A criança, eu tenho 4 netos, irmão. Escuto, quero fazer xixi. Se é meu neto, já largo tudo aqui. Daqui a pouco eu volto. Presta atenção nisso. Agora, Jesus está diante de um moço que está enxergando e os principais dos sacerdotes querendo saber o que tinha acontecido com ele, porque não tinha explicação. Foram lá e disseram assim: como que você foi curado? Ele falou: não sei, o homem cuspiu na terra, passou no meu olho. Depois você continua a leitura de João 9. Cuspiu no meu olho e eu estou vendo. Mas ele é um pecador, porque ele curou no sábado. Ele é um pecador. Aí o moço vai dizer: olha, se ele é um pecador, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Ei, irmãos, deixa eu lhe dizer. As pessoas vão questionar sempre, as pessoas sempre vão apontar defeitos da obra, e você vai poder dizer para eles assim: olha, o que eles fazem eu não sei, como é eu também não tenho resposta. O que eu sei é que eu era preso e sou liberto, eu era doente e estou curado. Glória a Deus. A minha família era cativa e hoje é liberta. Eu profetizo a tua família inteira vivendo a libertação de Jesus. Como assim? Explica para mim. Você fala: não tem explicação. Milagre não se explica. Milagre se vive. Quem crê nisso, diga eu. Então, irmão, gere agora essa expectativa. Gere agora esse desejo. Eu não sei se o que vai acontecer na sua vida. Maravilha, eu falei que eu ia dizer de maravilha, acabei de lembrar agora. O que é maravilha? Eu vi T.L. Osborne ministrar. Ele chegou a vir ao Brasil na década de 1900. Eu me converti em 94. Ele chegou a vir no Brasil em 99, mais ou menos. E T.L. Osborne era um homem muito usado em milagres. Eram coisas extraordinárias que aconteciam. Então ele tem vários livros ainda por aí, já é falecido, você pode procurar os livros de T.L. Osborne. E de repente, irmãos, esse homem, quando ele orava, pessoas que não é que não enxergavam, as pessoas não tinham o globo ocular. E de repente o globo ocular criava o espaço que era buraco, era preenchido por um olho. Ele ia orar. Não é que a pessoa tinha uma perna um pouquinho menor e a perna dele cresceu. Não era isso. A pessoa não tinha perna. E T.L. Osborne está ministrando a oração. E ele cantava e ministrava a oração. E começava a crescer a perna. Com ossos, com pelo na perna, com dedos e tudo. Isso cessou? Não, irmão. O que cessou foi o desejo de ver isso acontecer. O que cessou foi o desejo das pessoas dizerem: se tão somente eu tocar, se tão somente o Senhor me tocar nessa oração, nesse louvor, eu serei curado. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé.